Recebeu 1.000 ou 2.000 euros de reembolso do IRS? Onde é que esse dinheiro rende mais? Sabem aquelas pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro? Tipo, esperar horas nas filas dos salos ou até mesmo casarem-se. Se és uma dessas pessoas, deixo-te uma dica muito mais simples. Se receberes o teu ordenado no ActiveBank, podes ter um número bonito na tua conta. E 400 faz todo o sentido. E eu alinho. ActiveBank e ActiveBank Simplifica são marcas detidas pelo Banco ActiveBank S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 23. ActiveBank Simplifica. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro, formas de termos mais dinheiro ao fim do mês ou ao fim do ano. Faço de conta que você vai sentado ou sentada aqui ao meu lado, no lugar do Pendura, enquanto faço as minhas viagens de carro. Ora, hoje quero falar-lhe sobre formas de rentabilizar ao máximo o reembolso do IRS, partindo do princípio de que tem direito a ele, quer já o tenha recebido na conta, quer esteja a contar com ele nas próximas semanas. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com outros, dar as estrelinhas que entender, enfim, o habitual, também de assinar a newsletter em contaspoupanca.pt e também de assinar a newsletter em contaspoupanca.pt e também, já sabe que pode enviar as suas perguntas em áudio, gravadas, para o número do WhatsApp do Contas Poupança, que é o 927753737. Grava este número no seu telemóvel, depois vai ao WhatsApp, carrega no microfonezinho, grava a sua pergunta e envia, pronto, para este número. E eu depois, caso tenha essa oportunidade, eu tentarei responder à sua questão. Ora, IRS, reembolso do IRS. Quero começar por vos contar uma história que aconteceu hoje comigo no trabalho, e que me fez gravar este podcast para benefício de quem ainda não gastou o reembolso do IRS deste ano. A história é muito fácil de contar. Eu estava a entrar no elevador e entrou também um colega meu no elevador, estávamos os dois, e ele diz-me: Pedro, quero agradecer-te porque por causa do teu podcast, estive a ouvir o teu podcast sobre a entrega do IRS e por causa da dica que tu deste, eu vou receber agora 5.000 euros, que não estava à espera, não estava a contar com esse dinheiro. E eu perguntei-lhe imediatamente: está bem, qual foi a dica? Não é? Porque são várias e nem todas se aplicam a todas as pessoas. Então, a situação dele, que é obviamente uma situação específica, não se aplica a todos. Ele vivia em união de facto com a companheira e durante todos estes anos, uma vez que não eram casados, ele tinha a convicção, e ela também, de que eram obrigados a entregar o IRS em separado. Ele entrega ao dele, ela entrega ao dela e, apesar de viverem juntos, não consideravam nunca a possibilidade de entregarem em conjunto, apesar de já viverem juntos na mesma casa, na mesma morada fiscal, há mais de 2 anos, muito mais de 2 anos. Então, ele ouviu o podcast e pensou assim: olha, então, mas nós podemos entregar em conjunto, ainda por cima, porque casaram no ano passado. E, portanto, como casaram, entregaram pela primeira vez em conjunto e ele verificou que o resultado era muito melhor do que entregar sozinho, como fizeram sempre no passado. Então, ele ouviu esta dica de que podia entregar, corrigir até 4 anos para trás, foi imediatamente buscar as declarações anteriores, sabendo agora que afinal podia ter entregue em conjunto, fez as simulações e na soma dos anos que vai corrigir para trás, vai então receber mais cerca de 5.000 euros. Isto é absolutamente extraordinário. Agora, multipliquei isto por todas as pessoas em Portugal que não sabem que têm este direito
e que estão a perder dinheiro às vezes durante décadas. E atenção, elas não estão a entregar mal o IRS, só não estão a aproveitar os direitos que têm. Bom, então, com esta história positiva, não é, que possa servir de exemplo para muitos outros, porque haverá outras situações que não esta, ou seja, incapacidades não declaradas, seguros de vida que não são incluídos, filhos que afinal não entram, rendas que pensavam que estavam a entrar e não estão a entrar, trocas de linhas, filhos que estão a estudar no interior do país ou nas ilhas e que se esquecem de que há uma linha específica para isso. Portanto, é voltar a ouvir o episódio do IRS. Lembrem sempre que podem corrigir 4 IRS para trás e dentro deste período atual legal da entrega deste ano podem entregar 10 declarações de substituição, ou seja, se virem que podem melhorar ainda mais 20 euros, 50 euros, 100, 200, 300, é só entregar outra de substituição, mesmo que já tenham recebido o reembolso do IRS. Okay? Isto é muito importante e serve para a vida toda daqui para a frente e 4 anos para trás. Muito bem, então agora a pergunta seguinte, que é a base deste episódio, é se este meu colega, ou quando ele receber estes 5.000 euros, o que é que ele vai fazer com este dinheiro? Esta pergunta é hipotética, não é? Eu não tenho nada a ver com isso, nem estou a pensar nele, ou estava a pensar nele quando decidi escrever este episódio. Ou seja, o reembolso pode ser de 500 euros, pode ser de 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000, 4.000, 5.000, não interessa. A questão é, como é que eu vou usar este dinheiro da forma mais inteligente possível para melhorar a minha vida, em vez de simplesmente gastar este dinheiro e ficar à espera de ter um novo reembolso no ano que vem, sendo que este reembolso, como já vos disse várias vezes, vai ser cada vez menor a cada ano que passa. Por uma boa razão, como sabe. Não é? Explico isso noutros episódios. Então, estamos na altura em que milhares, centenas de milhares de vocês já receberam o reembolso do IRS, outros ainda estão a aguardar que ele seja depositado na conta e em algumas situações esta quantia que agora vão receber e que entra na conta de uma só vez, para alguns é a maior soma de dinheiro que entra ao longo do ano, para além do seu salário, que obviamente é aquilo que está à espera. Então a pergunta é simples, o que é que vai fazer com esse dinheiro? Tem 3 opções, gastá-lo, guardá-lo ou investi-lo. Portanto, numa destas 3, ou numa proporção para cada uma destas 3, está a resposta no seu caso. Agora, a pergunta ou a questão que se levanta é: a decisão que tomar em relação a este dinheiro ou a qualquer soma de dinheiro que tenha pode fazer uma diferença gigantesca nas suas finanças daqui a 10, 20 ou 30 anos. Não será neste ano, porque só num ano não vai haver grande diferença se resolver semear e investir este dinheiro, mas a médio e longo prazo a diferença é muito grande. Portanto, neste episódio vou mostrar-lhe alguns cenários, fazer algumas contas simples para ajudá-lo a decidir qual é a melhor opção para o seu caso particular. A primeira ideia que tem de ficar clara para todos é que, e isto é a minha intuição, não há nenhum estudo que o diga, eu acho que ainda uma enorme parte da população acha que o reembolso é uma prenda do Estado. Ou seja, é uma espécie de compensação por tudo aquilo que nós trabalhamos ao longo do ano, de todas as despesas que tivemos e, portanto, o Estado está a devolver-nos, a dar-nos alguma coisa para compensar a vida custosa e o sofrimento que tivemos, os sacrifícios que fizemos ao longo do ano anterior. Ora, nada disso. O dinheiro que está agora a receber de reembolso do IRS sempre foi seu, sempre fez parte dos seus rendimentos. Na prática, aquilo que estivemos a fazer foi a emprestar esse dinheiro ao Estado durante vários meses. E agora está a devolver, mas sem juros.
Porque se tivesse ficado no nosso bolso e tivéssemos investido ou colocado numa poupança, nós tínhamos recebido esse dinheiro ou mantido esse dinheiro e ainda tínhamos ganho dinheiro com ele. Neste caso, zero. Portanto, é sempre mau receber reembolso do Estado, porque foi dinheiro que não esteve a trabalhar para nós. Só para ter uma ideia, se tiver um reembolso de 3.000 euros, por exemplo, significa que ao longo do ano anterior descontou mais de 250 euros por mês do que devia. Agora, a pergunta para si é: preferia receber esses 250 euros todos os meses, a mais no seu salário, e agora não receber rigorosamente nada? Ou agora receber esses 3.000 euros todos de uma só vez? Eu tenho quase a certeza que as opiniões dividem-se, porque há pessoas que, como têm dificuldade em gerir o dinheiro, preferem que lhes seja tirado à força, entre aspas, estes tais 250 euros por mês, para agora receberem o reembolso, porque se os tivessem recebido já estavam gastos e agora não os tinha. Por isso, reparem como é importante a literacia financeira quando falamos também de impostos. Portanto, seja como for, se recebeu, então agora como é que vamos lidar com isto? Primeiro conselho, primeira dica prática para utilizar esse dinheiro de uma forma inteligente. Obviamente, isto será para todos aqueles que decidem logo que não o vão gastar já, ok? Pronto, ok, então não precisa ser gasto já em nada, não há nada de urgente. Portanto, o que é que eu faço com isto? Prioridade número 1, passo o pleonasmo, acabar com os créditos ou as dívidas mais caras que tem. Antes de pensar em guardar, antes de pensar em investir, a sua prioridade é acabar com as dívidas. Porquê? Porque são aspiradores de dinheiro em termos de juros. Vou dar-lhe aqui um exemplo muito simples que eu acho que vai perceber de caras. Recebeu de reembolso 2.000 euros. Tem uma dívida de cartão de crédito de 2.000 euros. Ou um crédito pessoal, ou qualquer coisa do género, com juros altos. No cartão de crédito está a pagar uma taxa de juros de 18%. Então, ao pagar imediatamente esse cartão de crédito, vai estar a poupar 18% nesse ano, ou seja, 360 euros que acaba de ganhar por liquidar essa conta toda de uma vez. Agora, acredite que é extremamente raro encontrar um investimento que lhe renda 18% ao ano. Então, se for um investimento com capital garantido, então nem pensar. Portanto, às vezes, o melhor investimento é acabar com um crédito ou uma dívida. Prioridade número 2. Criar o fundo de emergência se ainda não o tiver. Ou pelo menos aquilo que eu chamo fundo base, que são 1.000 euros para pequenas despesas imprevistos que nós temos no nosso dia-a-dia e que vão de certeza acontecer, só não sabe quando e quanto é que vão custar. Por exemplo, se tiver uma despesa do crédito de habitação de 700 euros, alimentação 400 euros, se gastar 150 euros em transportes, se tiver noutro tipo de despesas 250 euros por mês, isso quer dizer que tem despesas mensais de 1.500 euros por mês. Portanto, se multiplicarmos isso por 6 meses de fundo de emergência, quer dizer que vai precisar de ter 9.000 euros reservados de lado para nunca mexer. Se receber 1.500 euros de reembolso de IRS, já é um primeiro grande passo para construir essa proteção na sua vida e na vida da sua família. Outra opção, e agora aqui já não vou pôr por ordem, porque depende também das suas próprias prioridades. Para umas pessoas, por exemplo, amortizar o crédito à habitação pode ser algo extremamente importante e que querem fazer antes de preparar a reforma. Na minha visão da vida e das finanças pessoais, eu acho que é mais importante começar o mais cedo possível a investir para a reforma e só depois ir para o crédito à habitação por causa do efeito dos juros compostos. Portanto, acho que pode ser uma excelente altura o reembolso do IRS para iniciar um PPR
que tem benefícios fiscais ainda por cima, porque depois no ano a seguir ainda vai buscar mais 300, 350 ou 400 euros ao seu IRS, de reembolso do IRS, o que é extraordinário. Ou então investir mais agressivamente num ETF ou noutra ferramenta financeira. A outra opção é, caso já tenha isto garantido, então pode pensar em amortizar mais um bocadinho o seu crédito à habitação. Esta opção normalmente é pouco valorizada, porque as pessoas pensam, bem, como é relativamente pouco ao longo de décadas, eu vou pagando a minha casa. Se tivesse de pagar renda também era a mesma coisa, portanto, eu quero é viver a vida. Mas aquilo que eu lhe quero dizer é que se amortizar, por exemplo, 1.500, 2.000 ou 3.000 euros o seu crédito à habitação, vai ficar com menos capital em dívida, menos juros durante décadas e, muito importante, como já o avisei no outro episódio, a Euribor vai subir. Portanto, a sua prestação vai aumentar. O que quer dizer que se aproveitar agora o reembolso do IRS para amortizar o seu crédito à habitação, vai estar a conseguir anular, absorver, muito provavelmente, a totalidade ou uma grande parte do aumento que vai ter, se tiver taxa variável, num dos 3 prazos da Euribor. Portanto, faça as contas e veja se isto faz sentido para si. Se a opção for investir, deixo-lhe só aqui uma conta simples, que é, às vezes nós não damos muito valor a valores relativamente pequenos, mas, por exemplo, 1.000 euros, durante 25 anos, a uma rentabilidade média de 7%, podem acabar por ser, com juros compostos, 63.000 euros. Ora, isto é uma brutalidade, não é? Agora, obviamente não lhe pode mexer e tem de aceitar que vai ter altos e baixos e que ninguém lhe pode garantir que vai chegar a esse valor, como é evidente. Mas imagine, se levar isto mesmo a sério e aumentar 1.000 euros todos os anos um ETF, se o alimentar com 1.000 euros por ano, então pode atingir resultados muito, muito bons ao longo de 20, 30, 40 anos. Se as coisas continuarem como até agora, que ninguém lhe pode garantir isso, como é óbvio. Por falarmos em investimentos, se para si já tem a sua situação controlada, então o reembolso do IRS pode ser também uma boa forma de investir para os filhos. Da mesma maneira, pode ser num bom fundo PPR, muito rentável historicamente, com baixas comissões, ou então também um ETF em seu nome, ou em nome da criança não, mas sobretudo em seu nome, até porque pode depois doá-lo mais à frente e eventualmente nem pagar quase mais-valias sobre esse valor investido. Tem também um episódio sobre isso. Outra forma inteligente de utilizar o reembolso do IRS é investir para ganhar mais dinheiro. Investir em quê? Em cursos, em conhecimento, tirar um curso de inglês, um curso de inteligência artificial, uma certificação profissional, tirar a carta de condutor profissional para aumentar as suas hipóteses de emprego agora ou no futuro. Portanto, qualquer formação que faça, que lhe permita ganhar mais 100 euros por mês, estamos a falar de 1.200 euros por ano que vai ganhar para sempre porque investiu agora, porque gastou 1.000 euros do reembolso do IRS. Portanto, isto é uma rentabilidade absolutamente fantástica. Em 10 anos, esses 1.000 euros transformam-se em 12.000. E então, se os investir, então ainda mais, não é? Portanto, repare como, quando tomamos as opções certas, o dinheiro começa a multiplicar-se. Aquela história de o dinheiro não nasce nas árvores, e eu não concordo. Depende é da árvore que plantar, não é? Porque depois os frutos, quando estas árvores começam a dar frutos, meus amigos, isto é a sério. Mas só passados alguns anos, não é de um dia para o outro. Não estou a vender-lhe a banha da cobra, nem estou aqui a fazer-lhe falsas... a criar-lhe falsas expectativas, não é? Longe disso, não é nada disso o meu objetivo. Só para terminar, também pode e deve fazer obras em casa, se for o caso. Portanto, parei aqui o carro. É também uma forma de investimento. Janelas eficientes fazem com que
consuma menos eletricidade ao longo do ano, comprar uma bomba de calor, comprar equipamentos mais económicos, substituir, por exemplo, um frigorífico seja antigo e que consuma uma enormidade de energia, portanto basta isso às vezes para poupar algumas dezenas de euros por mês, portanto veja também essa hipótese. Ora, para quem está na dúvida entre todas estas opções, aquilo que lhe posso dizer é que também pode dividir esse dinheiro, esse reembolso, lá está, de uma forma proporcional. Por exemplo, se recebeu 2.000 euros, não é? Pode pôr, por exemplo, metade a contribuir para um fundo de emergência, pode pôr 30%, quase 600 euros, por exemplo, para investir, pode gastar 400 euros, 20%, em coisas simplesmente que lhe apetece fazer, porque também tem toda a liberdade para isso. Portanto, aquilo que eu lhe quero dizer é que deve evitar os erros mais comuns, que é deixar o dinheiro na conta. Isso é impensável, em termos de finanças pessoais, porque se ficar o dinheiro na conta vai acabar por gastá-lo, vai aparecer uma promoção, vai apetecer-lhe comprar uma televisão, vai querer passar um fim de semana fora, vai fazer, enfim, qualquer coisa, comprar alguma coisa. Porquê? Porque tem o dinheiro disponível e tem todo o direito de o fazer, e esse dinheiro vai desaparecer. Portanto, deixo-lhe aqui algumas sugestões práticas. Assim que receber o reembolso, não faça nada até ao fim desse mês. Durante essas semanas, pense num objetivo ou em vários objetivos para esse dinheiro. Faça contas e depois transforme isso em decisões práticas. Se é para pôr num determinado investimento, não perca tempo. Não fique depois à espera do momento ideal. Tem de agir logo, porque senão a inércia toma conta de si e quando der por ela já perdeu essa oportunidade. Portanto, em conclusão, o valor do reembolso do IRS enquanto o recebermos é uma boa forma de começarmos a pôr as nossas finanças em ordem, quer acabando com créditos e dívidas, amortizando antecipadamente algumas delas. Não se esqueça que o dinheiro, se não tiver um objetivo, desaparece mais rapidamente, evapora como se estivesse ao sol. Não se esqueça que 1.000 euros investidos podem transformar-se em vários milhares de euros daqui a alguns anos. E por isso, dentro destas ideias e outras que tenha, pode partilhar também nas redes sociais formas criativas ou não de usar o reembolso do IRS e responda a si próprio a esta pergunta. Portanto, se eu hoje recebesse 2.000 euros na conta, seja do reembolso do IRS, seja de outra fonte, qual é a primeira coisa que eu faria com esse dinheiro? Essa decisão deve ajudá-lo a atingir mais depressa os seus objetivos financeiros e tem de ter a consciência de que más decisões podem afastá-lo desse mesmo objetivo. Muito obrigado por me ter acompanhado em mais esta boleia financeira. É um prazer saber que estão aí desse lado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, também de assinar ou subscrever o canal de notícias no WhatsApp e o canal de notícias no Instagram para receber todas as dicas sempre que são publicadas, assim não perde nenhuma. E juntos vamos gerindo melhor o nosso dinheiro, aos poucos. Não há pressa. Temos muito tempo. Obrigado, boas poupanças. Sabem aquelas pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro? Tipo, esperar horas nas filas dos salos ou até mesmo casarem-se. Se és uma dessas pessoas, deixo-te uma dica muito mais simples. Se receberes o teu ordenado no Active Bank, podes ter um número bonito na tua conta. E 400 faz todo o sentido. E eu alinho. Active Bank e Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Active Bank S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 23. Active Bank Simplifica.